aí, meu queridão, tudo bem? Vamos encarar agora o quarto grupo de direitos fundamentais, que são os chamados direitos políticos. Lembre-se que a Constituição divide os direitos fundamentais em 5 espécies, né? Os individuais, que você já estudou, os direitos sociais, de nacionalidade também nós já matamos. Agora entramos na reta final com os direitos políticos e os partidos políticos. Começando então pelos direitos políticos, primeira regrinha. Primeiro nós vamos fazer uma introdução desses direitos políticos para entendermos como é que funciona o direito político no Brasil, né? Então, falar de direito político, eu estou falando de que tipo de direito, né? Direito político é um conjunto de direitos que permitem ao indivíduo participar da construção da vontade política nacional. Então, ele vai além do direito de nacionalidade. Porque enquanto o direito de nacionalidade, que gera ao indivíduo um vínculo jurídico com o Estado, ou seja, coloca ele na condição de povo, o direito político vai permitir que este indivíduo, que já está vinculado ao Estado, participe da construção da vontade política nacional. Ou seja, ele vai interferir nas decisões governamentais através deste poder que ele tem. E com base em que no Brasil nós somos titulares de direitos políticos? Com base no regime de governo adotado no país. Então, a Constituição Federal, no artigo 1º, que diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do DF, constitui-se em Estado democrático de direito. Então, o regime de governo adotado no Brasil é a democracia. Democracia. Regime de governo adotado no Brasil, regime democrático, que parte do pressuposto daquilo que o parágrafo único traz. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Tudo bem até aqui? Então, por conta dessa democracia no Brasil, em que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição, é que nós vamos exercer e vamos gozar desse direito político. Tudo bem? Então, a democracia, da forma como ela vem aqui no texto constitucional, ela vai poder ser exercida tanto por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Então é isso que nós vamos ver agora, como que esse exercício de democracia será utilizada, será feito aqui no texto constitucional. Então o artigo 14, ele vai trazer aqui exatamente a introdução da parte dos direitos políticos. Então, o artigo 14 vai dizer: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Essas 3 ferramentas aqui, elas formam o conjunto da chamada democracia direta. Ou seja, democracia direta é quando você pode exercer diretamente o seu direito político, através do plebiscito, referendo e iniciativa popular. E você pode acrescentar ainda aqui um dispositivo que está no artigo 5º, inciso 73, que é a ação popular. A ação popular também é uma ferramenta de exercício direto dos direitos políticos. Plebiscito e referendo são 2 formas de consulta popular. Ou seja, o governante ele vai tomar uma decisão, mas para tomar essa decisão ele precisa de auxílio do cidadão. E aí o que ele faz? Faz um plebiscito ou um referendo. Qual que é a diferença do plebiscito e do referendo? O plebiscito ele é uma consulta popular feita antes, em que o governante, antes de tomar a decisão, ele vai lá e pergunta aos cidadãos qual decisão ele deve tomar. Referendo é uma consulta feita depois. Consulta do referendo, o governante toma a decisão e depois pergunta: e aí, galera, o que vocês acharam? Aí os cidadãos vão lá e confirmam aquela decisão dele ou não. Tanto o plebiscito quanto o referendo, eles têm um valor da soberania popular. Ou seja, o que o plebiscito e o referendo decidir, está decidido. Acaba vinculando a decisão governamental. Iniciativa popular é uma possibilidade que o cidadão tem de propor a criação de leis no Brasil.
ela está regulada lá no artigo 61 da Constituição, no parágrafo 2º. E ela traz como requisitos, essa questão aqui é muito legal para a prova, para que você possa propor a lei de iniciativa popular, tem que ter pelo menos 1% do eleitorado nacional. Esse eleitorado tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados da federação. E em cada estado da federação tem que ter a representação mínima de 0,3% dos eleitores. Preenchidos esses requisitos, existe a possibilidade de se propor a criação de uma lei de iniciativa popular. E por último, nós temos a ação popular, que é uma ação remédio constitucional utilizado pelo cidadão para fiscalizar a atuação do poder público no que tange a moralidade administrativa, preservação do patrimônio público, patrimônio histórico-cultural, preservação do meio ambiente, todos objetos aí de fiscalização da ação popular. E assim que a gente vai exercer o regime de governo ou regime político no Brasil, que é o chamado regime democrático. Tudo bem até aqui? A outra forma de exercer a democracia no Brasil, de forma indireta. De forma indireta é fácil, né? De forma indireta é quando você exerce a democracia por meio de representantes. Então, se você escolheu um representante para te representar no legislativo, executivo, não importa, você está exercendo o seu direito democrático de forma indireta, por meio de representantes. Aqui tem um detalhe interessante. O regime de governo é a democracia. E a democracia brasileira, ela pode ser exercida de forma direta ou indireta, segundo o parágrafo único do artigo 1º. Por essa razão, a doutrina vai classificar a democracia brasileira como democracia participativa ou semidireta. Participativa ou semidireta. Por quê? Porque a democracia pode ser feita de forma direta ou indireta. Ou seja, ela é participativa, mas ela também tem o quê de representatividade. Então, ela também se exerce de forma representativa. Tá? Questãozinha top que já caiu em prova. Quando você adquire o direito político, você acaba adquirindo uma condição jurídica super importante para a sua prova e que você não pode confundir, porque são termos muito parecidos, né? Quando você adquire direito político, você adquire a condição de cidadão. Cidadão é o titular de direito político. Por isso que quando você encontrar na Constituição algo do tipo, o cidadão pode, não é qualquer pessoa, é só quem tem direito político. Nós vamos aprender daqui a pouco como que faz para ter direito político. O que eu quero que você tenha cuidado é para não confundir cidadão com povo. São termos diferentes. E também não confunda cidadão com povo, nem com população. São termos diferentes. Sabe por quê? Porque cidadão está atrelado a direitos políticos. Direitos políticos. Povo está atrelado à nacionalidade. Nacionalidade. Ou seja, o conceito de cidadania e de nacionalidade são conceitos completamente diferentes. Na verdade, o cidadão é uma parcela do povo que vai ser titular de direitos políticos. E o conceito de população, ele é um conceito que não tem nada a ver com o direito. Ele é um conceito estatístico. Tá? Ele não tem nada a ver com o direito. É um conceito estatístico. Só que às vezes a gente vê na televisão e notícia como se eles fossem a mesma coisa e não tem nada a ver. Principalmente pelos governantes, né, que não conhecem muito do direito. Aí eles chegam lá, cidadãos brasileiros, povo brasileiro, população. Ele está falando com quem? São públicos diferentes, porque os termos jurídicos são diferentes. Cuidado com isso aqui na sua prova, que isso já foi perguntado também, ok? Feita essa introdução aqui dos direitos políticos, nós vamos entrar agora nos direitos políticos em espécie. Que a Constituição Federal, quando ela começa falando dos direitos políticos, ela vai trazer várias regrinhas. E aí a doutrina acabou por dividir os direitos políticos em duas espécies. Os direitos políticos podem ser positivos, ou os direitos políticos podem ser
negativos. Direito político positivo é positivo. Significa que você pode manifestar o seu poder político. E o direito político positivo, ele vai se manifestar através de duas formas. Pela capacidade eleitoral. Capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa. A capacidade eleitoral ativa é basicamente o direito de voto. Ou seja, quando você vota, primeira participação positiva. E a capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado, ser eleito. Então, essas são duas formas de manifestação dos direitos políticos positivos. Ou seja, são possibilidades de exercício desses direitos políticos. Vamos estudar daqui a pouco cada uma delas aqui, como elas são cobradas na sua prova. Os direitos políticos negativos, eles são restrições aos direitos políticos. Direitos políticos negativos são limitações aos direitos políticos. Então nós temos aqui 4 institutos jurídicos que vão ser estudados nos direitos políticos negativos. As inelegibilidades, as hipóteses de suspensão dos direitos políticos, as hipóteses de perda e a cassação dos direitos políticos. E já para registrar, daqui a pouco eu volto a falar disso aqui, você já pode registrar que no Brasil não existe cassação de direitos políticos. Então, é vedada a cassação de direitos políticos, de forma que os 3 institutos em vigor no Brasil, inelegibilidade, suspensão e perda, como manifestação dos direitos políticos negativos. Mas daqui a pouco a gente vai se dedicar só a eles aqui. Beleza? Então, vamos começar estudando os direitos políticos positivos com as suas regras constitucionais. E aí a Constituição começa os direitos políticos positivos falando da capacidade eleitoral ativa. Lembrando que a capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar. Capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar. A Constituição trouxe regras no parágrafo 1º do artigo 14, dizendo: o alistamento eleitoral e o voto são... Aqui eu quero te chamar a sua atenção, tá, querido? Olha só. O alistamento eleitoral e o voto. O que é alistamento eleitoral? Alistamento eleitoral é quando o camarada vai lá e tira o título de eleitor. São institutos diferentes. Alistamento eleitoral é um pressuposto para você ter capacidade eleitoral. Ok? O voto é a manifestação dessa capacidade eleitoral. Então, alistamento eleitoral é um pressuposto. Tirou o título de eleitor, fez sua inscrição lá na junta eleitoral, pronto, você passa a ter capacidade eleitoral. Tudo bem? Então, quais as regras no Brasil para alistamento eleitoral e o voto? Então, a Constituição trouxe 3. Né? Primeira regra, o voto é obrigatório. Então, quando que o voto é obrigatório? Para os maiores de 18 anos. Ok? Maior de 18 anos é obrigado a votar. E se alistar. É obrigado a se alistar e votar. Tranquilo? Segunda regra, o voto é facultativo, ou seja, opcional. Ele é facultativo para quem? Para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Essas 3 faixas aqui, elas podem ou não se alistar, podem ou não votar. Tudo bem? E por último, nós temos aqui no parágrafo 2º, na verdade, os votos, o alistamento eleitoral e o voto proibido. Proibido. Então não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Quando a gente fala que é proibido o alistamento eleitoral, o voto para essa galera aqui, a doutrina também vai dizer que esse cara é inalistável.
Então essa galera aqui são inalistáveis. Esse é um termo muito cobrado e muito usual em prova e que acaba dando um trabalho ali para você na hora de interpretar. Querido, estas regras têm que ser memorizadas, não tem como, cara. Tem que decorar cada uma delas, porque isso aqui despenca em prova. Mas antes de avançar, eu queria te dar algumas informações mais interessantes da prática de concurso público sobre isso aqui. Olha só que legal. Primeira pergunta. O cara foi lá e se alistou. Ele é facultado, ou seja, ele tem mais 16, menor de 18. O cara com 16 anos foi lá e se alistou. Beleza? Se ele se alistou, ele se torna obrigado a votar? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. A Constituição foi muito clara em dizer que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos. Então, se ele está na faixa de faculdade, não precisa, não será obrigado a votar. Essa é a primeira observação que eu chamo a sua atenção. A segunda é que ele fala que dos maiores de 70 anos são facultados. Logo, você pode até complementar nesse dizer de cima. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e menores de 70. Que aí você fecha legal essa regra lá. Outra coisa que você não pode esquecer, que aqui ele está falando do 70 anos. Você sabe que ele está falando do idoso aqui. Mas, geralmente, em prova, o que eles fazem? Eles sabem que você vai bisonhar e que existem regras para idoso de todo quanto é idade no Brasil. Por exemplo, estatuto do idoso é 60 anos. Transporte público gratuito urbano no artigo 230 é 65. Então, como essas regras são muito variáveis quando se refere ao idoso, aqui nós temos aqui 70 anos, guarde 70 anos. Senão você vai perder essa questão de prova. Tudo bem? E o último detalhe interessante, é um detalhe que eu costumo dizer. O cara só presta atenção nesse detalhe quando cai em prova. Se não cair em prova, o cara não está nem aí, nunca vai prestar atenção. Olha só a pergunta que eu vou te fazer. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Nós vimos aqui que o cara maior de 70 anos é facultado o voto. E se o cara tem 70 anos? Ele é obrigado ou facultado? Oi? Eu ouvi o que? Obrigado? Ah, não. Eu vi facultado. Vocês estão na dúvida, né, seus bisonhos? Sabe por que você está na dúvida? Porque todo mundo fica na dúvida quando se faz essa pergunta. O que a Constituição falou maior de 70 anos? Eu quero saber quem que é maior de 70 anos. Então raciocina comigo. Tenho 69. Falta 5 segundos para fazer 70, ok? 4, 3, 2, 1. 70! Uhul! 1, 2, 3, 4, 5. Passou 5 segundos depois de 70 anos. Eu sou o quê? Maior de 70 anos. Olha que legal isso aqui. E sabe por que as pessoas erram isso aqui em prova? Porque a Constituição não vê adequada aos padrões da matemática que nós aprendemos na escolinha. E, na verdade, era para ter vindo aqui maior ou igual, não é verdade? Mas, não. Todas as vezes que tiver a regrinha dizendo maior de, você tem que considerar aquela idade. Então, maior de 70 inclui 70. Então, o cara com 70 anos, ele é facultado. Se quando tiver maior de, eu incluo o número. Quando tiver menor de, eu excluo o número. Então, por exemplo, aqui. Maior de 16 inclui o número. Então, o cara com 16, ele é facultado a votar. Menor de 18, eu excluo 18. Então, o cara menor de 18, eu excluí. Menor de 18, facultado. Olha outra aqui. Obrigatório para os maiores de 18. Maior inclui o número. Significa, então, que maior de 18 é 18. Entenderam assim? É a questãozinha top que a gente só pensa quando isso aqui cai em prova. Então, parágrafo 2º. Os votos proibidos não podem alistar-se como eleitores estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Uma questãozinha que sempre aparece em prova, que são conscritos. Conscritos são aqueles militares que estão no serviço militar obrigatório, aquele inicial. Esse cara é chamado conscrito. Enquanto ele estiver lá, ele não pode se alistar e não pode votar. Tudo bem até aqui? Questãozinha top para a sua prova. Podemos avançar? Então vimos aqui as regras de capacidade eleitoral ativa. Memoriza essas regras, que essas regras aqui são fundamentais para a sua prova. Show de bola? Avançando então. Vamos ver agora a capacidade eleitoral passiva. Ainda dentro dos direitos políticos positivos,
A capacidade eleitoral passiva está atrelada à capacidade de ser votado. Ou como costuma ser trabalhado em prova, são as chamadas condições de elegibilidade. Quais são os requisitos para que o indivíduo possa ser eleito no Brasil? Parágrafo 3º do artigo 14. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral. Cuidado aqui, tá, querido? Ó, é alistamento eleitoral, não é militar. Já vi essa pegadinha em prova. A mesma coisa aqui embaixo, domicílio eleitoral, não é domicílio residencial, não. É domicílio eleitoral na circunscrição onde ele vai concorrer. Tipo, domicílio eleitoral onde está o título de eleitor dele. Filiação partidária e idade mínima. Então, cuidado. A parte que mais cai em prova é a idade mínima. Primeira idade, então, que aparece aqui é a idade de 35 anos. 35 anos eu posso ser o quê? Presidente e vice-presidente da República e senador da República. Depois, 30 anos, eu posso ser governador, vice-governador do estado de DF do Distrito Federal. Ok? Então, 30 anos, governador ou vice-governador, estado do DF. A linha C, 21 anos. Terceira regrinha, 21 anos, qualquer deputado pode ser eleito com 21 anos, então vai deputado federal, estadual, distrital. Nós vamos ter aqui vaga para juiz de paz, né, que é outra regrinha que vai ter aqui, prefeito e vice-prefeito com 21 anos. E com 18 anos, a última idade, vereador. Então, para você ser vereador no Brasil, basta ter 18 anos. Memorizem essas 4 faixas etárias com os cargos que elas podem ser, que você pode enfrentar ali e concorrer, tá? 35 anos, 30 anos, 21 anos e 18 anos para vereador. Aqui nós vimos a chamada capacidade eleitoral passiva e, por vez, finalizamos os direitos políticos positivos, que são as possibilidades que você tem de manifestação positivamente dos seus direitos políticos. Entraremos agora nos direitos políticos negativos. Os direitos políticos negativos são restrições ao exercício dos direitos políticos. Então, quando a gente vai estudar os direitos políticos negativos, primeira regrinha de direito político negativo que nós vamos encontrar são as inelegibilidades. As inelegibilidades, elas despencam em prova. E a doutrina, quando fala de inelegibilidade, ela traz aqui 2 regras muito interessantes para a sua prova. Nós temos a inelegibilidade absoluta, inelegibilidade absoluta e inelegibilidade relativa. Inelegibilidade absoluta e inelegibilidade relativa. A inelegibilidade absoluta, ou seja, o cara se torna inelegível de forma absoluta. São 2 as regras previstas no texto constitucional. Tá? Inelegibilidade absoluta, 2 regras previstas no texto constitucional. Ou seja, são os inalistáveis e os analfabetos. Inalistáveis e os analfabetos. Quem são os inalistáveis mesmo? Os inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos. Ok? E quem são os analfabetos? Os analfabetos. Então, cuidado aqui com o analfabeto, cara. O analfabeto tem direito político? Tem. Por quê? Porque ele é facultado o direito de voto. O que ele não pode é ser votado, porque ele é inelegível de forma absoluta. A doutrina diz que a inelegibilidade absoluta só pode estar prevista na Constituição Federal. Mesmo diante do parágrafo 9º do artigo 14, que diz que lei complementar pode criar outros casos de inelegibilidade. Então, o que a doutrina vai dizer é o seguinte, ó, lei complementar pode até criar outros casos de inelegibilidade, mas esses casos de inelegibilidade serão apenas sob a perspectiva da inelegibilidade relativa. Então, lei complementar cria inelegibilidade relativa, ok?
Constituição Federal, só ela pode criar inelegibilidade absoluta. Tudo bem até aqui? Guarde isso aqui é muito legal para a sua prova. Inelegibilidade absoluta e inelegibilidade relativa. E aí, o texto constitucional vai trazer para nós agora várias regras de inelegibilidade relativa, as quais nós vamos estudar a partir de agora. São alguns parágrafos que estão dentro do artigo 14 e que vão trazer espécies de inelegibilidade relativa que sempre caem em prova. E a primeira delas é a inelegibilidade relativa com a regra da reeleição. O parágrafo 5º do artigo 14 diz assim: o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para o único período subsequente. Esta é a regra da reeleição. Então, no Brasil, só é permitida uma reeleição. Uma reeleição significa 2 eleições consecutivas. Ok? Uma atrás da outra. Se o cara é eleito, sai, passa um período sem se eleger e volta, quebrou essa regra que vedava. Então, isso não é reeleição. Reeleição são 2 períodos consecutivos. Então, em prova, as bancas gostam muito de explorar isso aqui. Tipo assim, se uma reeleição equivale a 2 eleições consecutivas, então, cuidado para você não errar. Que ele pode jogar na tua prova lá. 2 reeleições consecutivas, a reeleição está errada. Então, uma reeleição equivale a 2 eleições consecutivas. Tudo bem? Cuidado com isso aqui, que isso aqui é bem legal para a sua prova. Outro detalhe. A regra da inelegibilidade da reeleição se aplica aos membros do Poder Executivo apenas. Olha só aqui. Presidente, governador, prefeito. Então, regra de reeleição é só para membro do Executivo. Deputado, senador e membros do Legislativo não tem essa vedação. Eles podem ser reeleitos, então, quantas vezes a nossa ignorância política permitir. Entendeu aqui? Então, só membro do Executivo que tem essa regra da reeleição. Tranquilo? Detalhe, hein? Mesmo se durante o mandato, por exemplo, o presidente morre e aí outra pessoa assume, por exemplo, o vice-presidente. Se o vice-presidente assume como presidente, aquele é o primeiro mandato dele como presidente, ainda que ele fique lá por 6 meses como presidente. Se ele sucedeu o presidente, aquele já conta como o primeiro mandato. Qualquer pessoa que sucedeu o presidente já vai contar como o primeiro mandato. Contando como primeiro mandato, se ele se candidata novamente, já é reeleição. É o que ocorre, por exemplo, quando morre presidente e vice, que a Constituição manda realizar novas eleições. Aquele cara que entra na nova eleição, ele vai até o finalzinho ali, só vai continuar a eleição ou mandato de quem ele está entrando no lugar. Ok? E já vai contar como uma eleição. Tranquilo? Assumiu a cadeira lá, uma eleição, sem sombra de dúvida. Show de bola aqui a regra da reeleição? Regrinhas bem bacana que pode ser trabalhada aí na sua prova. Ok? Segunda regrinha bacana que você pode encontrar na sua prova é a regra da desincompatibilização. A desincompatibilização é uma regra que vai desincompatibilizar, vai permitir determinado cargo político concorrer a outro cargo. Olha só o que diz o texto constitucional no parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, primeiro detalhe, para concorrer a outro cargo. Quem tem que se afastar até 6 meses antes? Presidente, governador e prefeito. Então, devem renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes. Significa o quê? Está acabando o meu mandato lá. Eu quero concorrer a outro cargo político. Se eu quero concorrer a outro cargo político diferente do meu, eu tenho que me afastar até 6 meses antes do pleito. Então,
Se o presidente quer concorrer ao Senado, outro cargo, tem que se afastar até 6 meses antes do pleito. Se o presidente quer concorrer à reeleição, não precisa se afastar, porque reeleição é o mesmo cargo, entendeu? E se o senador quiser concorrer ao cargo de presidente, ele tem que se afastar? Não. A regra só se aplica aos membros do poder executivo. E é só para concorrer a outro cargo. São os 2 detalhezinhos que você tem que estar atento referente à desincompatibilização. Show de bola até aqui? Nessa aula nós fechamos aqui essa ineligibilidade. Na próxima a gente continua com mais regras de ineligibilidade e outras regras de direitos políticos. Beijo no seu coração e até lá.